Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar sobre o último jogo do ano do Real Madrid, vitória 4-2 para cima do Sevilla aqui no estádio Santiago Bernabéu. Um muito bom jogo do Real Madrid, principalmente no primeiro tempo, coisa que a gente não costuma ver desse Real Madrid do técnico Carlo Ancelotti. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Não se assustem se vocês enxergarem uma luzinha verde no meu pescoço, é o microfone que está colocado ali, porque assim fica mais próximo da minha voz. E eu tapei ele um pouco aqui com a minha bufanda para não aparecer muito, mas aos poucos vai aparecer essa luz verde, então não se assustem, tá tudo certo, é o microfone. Bom, vamos falar sobre essa vitória do Real Madrid que fecha o ano de 2024 numa dinâmica muito melhor do que a gente imaginava que poderia acontecer depois daqueles jogos em que o Real Madrid mais perdia do que vencia. São 5 jogos consecutivos que o Real Madrid não perde, são 4 vitórias e 1 empate. Antes disso, nos 7 anteriores, eram 4 derrotas e 2 vitórias apenas para o time do técnico Carlo Ancelotti, que parece que vai encontrando uma dinâmica de funcionamento melhor, principalmente com os ajustes táticos do Ancelotti, que definitivamente voltou ao 4-2-3-1, mais ou menos, com o Bellingham com liberdade de movimentos e sendo o motor desse time. O Ancelotti tem encontrado soluções para esse Real Madrid que tem respondido. Primeiro, antes de falar sobre o jogo do Real Madrid, destacar um acontecimento histórico aqui no Bernabéu, porque a gente teve o último jogo da carreira do Jesus Navas, um dos maiores jogadores da história do Sevilla, talvez o maior jogador da história do Sevilla, que se despediu do futebol como jogador profissional nessa partida contra o Real Madrid. Tem um menininho dançando ali, ó. Eu vou até dar protagonismo para ele. Muito bueno! Isso aí tem coisa que só acontece no meu vídeo, é incrível. Então, tivemos um menino TikToker que apareceu aí e eu vou repetir o que eu estava falando porque depois dessa cena me desconcentrei. Tivemos um acontecimento histórico aqui no Bernabéu hoje, porque foi o último jogo da carreira de Jesus Navas, um dos maiores jogadores da história do Sevilla, um dos maiores jogadores da história do futebol espanhol. Ele se despediu, fez os últimos minutos hoje aqui no Bernabéu e foi, cara, o futebol às vezes tem umas coisas muito bonitas, né? E foi muito bonita a homenagem que o Real Madrid fez, os jogadores do Real Madrid e do Sevilla também fizeram para o Jesus Navas antes do jogo começar. Ele estava claramente muito emocionado e chorando. Depois do jogo ele até falou, cara, que uma torcida rival, todo o estádio fique de pé para te aplaudir é porque tu fez as coisas certas na tua carreira, né? E realmente ele fez, assim, sempre foi um jogador super tímido, não falava muito e tal, mas que entrega dentro do campo absurda. Na Eurocopa tem um jogo que a seleção espanhola ganha que ele tá lesionado e ele fica até o final porque não tinha mais substituição para fazer. Esse é um pouco o resumo do que foi a carreira de Jesus Navas, que fez o seu primeiro jogo aqui no Bernabéu no dia 22 de dezembro de 2004 e 20 anos depois fez o seu último jogo no Bernabéu, o último jogo da carreira por aqui. E foi realmente muito bonito ver todo o estádio de pé aplaudindo a carreira incrível de Jesus Navas, campeão do mundo, 2 Eurocopas, 4 Europas League com Sevilla, realmente uma carreira admirável. Mas vamos falar do Real Madrid, que entrou em campo com uma escalação que chamou a atenção, porque Eduardo Camavinga foi para a lateral. No jogo que o Ancelotti contava com os 2 laterais esquerdos à disposição, ele colocou o Camavinga na lateral, manteve o Tchouaméni na zaga, inclusive o Tchouaméni jogando como zagueiro nessa temporada, não tem nenhuma derrota com o Real Madrid. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Atenção que 2025 a dupla de zaga do Real Madrid deve ser Tchouaméni, Rüdiger. Vamos ver se o Real Madrid vai para o mercado ou não. O Ancelotti já disse que o Alaba volta na metade de janeiro. Acho que eles vão esperar para ver como é que está o Alaba para tomar a decisão se vão para o mercado ou não. Camavinga voltou a jogar de lateral e fez um muito bom jogo de lateral. O Camavinga é um jogador que recupera muita bola, que intercepta muitas jogadas e que também é muito bom atacando, porque em condução com a bola ele é muito bom. E foi muito bom jogo do Camavinga como lateral também. O Real Madrid abre o placar aos 10 minutos com uma assistência do Rodrigo para um gol de Kylian Mbappé, um golaço do Mbappé de fora da área. Inclusive, os primeiros minutos o Sevilla estava dando muito espaço para o Real Madrid na entrada da área e os 2 primeiros gols do Real Madrid são muito parecidos do mesmo lugar. Primeiro o Mbappé, um chutão de fora da área e depois Federico Valverde, que tem o chute mais potente do futebol espanhol de fora da área, um dos mais potentes da Europa. Também deu um chutaço que foi indefensável para o goleiro. Aos 20 minutos o Real Madrid já abria
2-0 no placar. O Valverde, que chegou aos 6 gols, se eu não me engano, 5 são em La Liga e os 5 de fora da área. Ele é um dos melhores jogadores fazendo isso, com certeza. O Valverde, que jogou todos os jogos do Real Madrid nesse início de temporada. 26 jogos para o Real Madrid, 26 para Federico Valverde, que nem hoje, que o Ancelotti podia ter feito substituições, ele tirou o Valverde de campo. Valverde e Valverde para esse Real Madrid, impressionante. Depois a gente tem uma jogada que é uma bela jogada do Real Madrid, que contra-ataca, o Lucas Vázquez cruza e aí de dentro da área o Rodrigo faz o 3-0. 3 jogos consecutivos do Rodrigo balançando as redes, ele que teve um início de temporada complicado, com lesões, e agora tem uma sequência muito boa, inclusive hoje marcou e deu uma assistência, assim como o Kylian Mbappé, que também marcou e deu uma assistência. Mais um muito bom jogo do Rodrigo, que tem essa sequência aí de 3 jogos consecutivos balançando as redes, inclusive com esse gol, o Raio chegou aos 60 gols com a camisa do Real Madrid. A gente tem na artilharia brasileira histórica do Real Madrid o Fenômeno com 104, o Vini Júnior com 97, o Roberto Carlos com 69 e o Rodrigo com 60. Então o Rodrigo muito provavelmente vai continuar escalando aí esse monte para superar o Roberto Carlos. Depois o Sevilha desconta dos primeiros 35 minutos, 4 finalizações do gol, 4 gols, 3 do Real, 1 do Sevilha. Inclusive foi o primeiro tempo do Real Madrid, que não costuma fazer bons primeiros tempos, 70% dos gols do time são na segunda etapa das partidas. 3 gols pela primeira vez em uma primeira parte do Real Madrid. Isso é incomum, mas hoje a gente viu o Real Madrid fazendo um bom primeiro tempo, conseguindo dominar o seu adversário e marcar gols. Logo no início da segunda etapa, uma bela jogada de Kylian Mbappé, que deu uma assistência para Brahim Dias fazer o gol, e aí a gente viu todos os jogadores do Real Madrid, todos que estavam perto do Brahim, comemorando como ele. É muito interessante sempre essa imagem das comemorações, que um imita o outro. Tem acontecido muito nessa temporada e eu acho que vai continuar acontecendo até o final dela. Depois o Sevilha ainda faz o 2-1, o 4-2, quer dizer, e o segundo gol do Sevilha condiciona a entrada do Endrick em campo. O Endrick ia ser uma das últimas substituições do técnico Carlo Ancelotti, mas o Sevilha faz o 4-2 e o Ancelotti fica com receio de fazer as substituições e talvez sofrer mais gols. O Endrick já estava pronto para entrar, o Ancelotti cancela as mudanças e entrar o Endrick e o Fran Garcia, as 2 últimas substituições do Real Madrid, não entra nenhum dos dois. Portanto, são 2 jogos consecutivos nesse final de ano que o Endrick não teve minutos com o Real Madrid. Pra vocês terem uma ideia, eu vou trazer os números desse início de trajetória do Endrick com o Real Madrid. São 15 jogos e 160 minutos, uma média de um pouquinho mais de 10 minutos por jogo que ele teve em campo. São 82 minutos em La Liga em 12 partidas e 78 minutos na Champions em 3 jogos, onde ele teve a única titularidade dele, que foi na Champions. O Endrick jogou mais na Champions que em La Liga. Sim, se pede mais minutos ao Endrick, sim, eu acho que o Ancelotti tem que dar mais minutos para ele, mas também eu já falei, janeiro é um mês que o Real Madrid vai ter muitos jogos e o mais provável é que a gente veja o Endrick sendo titular em mais de uma partida. Por quê? Porque começa a Copa do Rei. O Real Madrid tem em janeiro La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Champions, que esse ano tem Champions em janeiro. E eu acho que o Endrick vai ter mais oportunidades, principalmente nos jogos da Copa do Rei da Espanha. Então, vamos aguardar e vamos ver, mas essa é a realidade no momento e esses são os números do Endrick nesse início de trajetória com o Real Madrid. O time do Carlo Ancelotti termina esse ano de 2024 com vitória e termina em segundo lugar na La Liga, com 1 ponto a menos que o líder Atlético de Madrid. Os 2 times têm o mesmo número de jogos. Quem tem um jogo a mais é o Barcelona, que está em terceiro. O Real Madrid tem 2 pontos a mais que o Barça e o Atlético tem 3 pontos a mais que o Barcelona. Termina o ano com Atlético em primeiro, Real Madrid em segundo e Barcelona em terceiro. E ainda tem o Atlético de Bilbao, que está entrando nessa conversa aí, porque são 5 pontos que separam os 4 primeiros colocados de La Liga. Então teremos briga sim em La Liga nessa temporada. Kylian Mbappé. O Mbappé deu declarações depois do jogo para Real Madrid Televisão e disse que o jogo contra o Atlético de Bilbao, para ele, foi quando ele chegou no fundo do poço. E que foi nesse jogo que ele se deu conta de que ele precisava dar mais e jogar com personalidade para defender a camisa do Real Madrid. Achei declaração bastante forte, porque nem foi para um meio de comunicação fazendo uma pergunta, foi uma declaração
mais institucional para a televisão do próprio clube, mas o Mbappé reconhece que ele não estava atravessando um momento e que talvez ele não estava entregando tudo que podia com a camisa do Real Madrid. E realmente parece que foi que ele chegou no fundo do poço e conseguiu sair, né? Porque nos últimos 4 jogos, depois dessa derrota para o Atlético de Bilbao, o Mbappé soma 4 gols nos últimos 4 jogos que ele esteve em campo. Então, é uma recuperação do Mbappé que faz a gente pensar que o ano de 2025 pode ser ainda melhor para o francês, que no seu início de trajetória com o Real Madrid soma 14 gols e 4 assistências em 24 partidas. Os jogadores que participaram de mais gols nesse início de temporada, nessa primeira parte da temporada com o Real Madrid: Vinícius Júnior, 14 gols e 8 assistências, 22 participações em 21 jogos. Kylian Mbappé, 14 gols e 4 assistências, 18 participações em 24 jogos. Jude Bellingham, 7 gols e 6 assistências, 13 participações em 22 jogos também. Rodrigo, 6 gols e 4 assistências, 10 participações em 21 jogos. E Federico Valverde, 6 gols e 2 assistências, 8 participações em 26 jogos. É um Real Madrid que está encontrando a melhor forma de jogar. O Ancelotti nos deixou entender que em 2025 a gente pode ver muito, muito mais o quarteto em campo. E pelo que o Real Madrid tem jogado, vamos ver contra rivais mais complicados. Talvez a Supercopa da Espanha seja onde a gente pode ver, talvez ele colocando em campo o time que, entre aspas, será o de gala daqui para frente. Mas eu acho que a ideia dele é dar mais oportunidades para o quarteto e ver se funciona. O que a gente está vendo já há alguns jogos é que a conversa está acontecendo. Vinícius, Mbappé, Rodrigo e Jude Bellingham cada vez se entendem melhor. O Ancelotti já disse que não vai fixar a posição de ninguém, que o ataque dinâmico é o que ele quer, com mobilidade, nem um ponta esquerda fixo, nem um centroavante fixo, nem um camisa 10 fixo, nem um ponta direita fixo. Hoje a gente viu o Rodrigo jogando mais pela direita e o Mbappé centralizado, eles trocavam isso. Às vezes o Bellingham aparecia de falso 9, o Rodrigo abria pela direita e o Mbappé pela esquerda. Então essa conversa, ela começa a acontecer desde que o Ancelotti encontrou no 4-2-3-1, de novo, como na temporada passada, o seu sistema base. O Bellingham se adaptou ao time, se transformou no motor da equipe e o ataque tem conseguido fluir e conversar melhor. Vamos ver como é que vai ser 2025, mas eu acredito que para o torcedor do Real Madrid há esperanças do time melhorar ainda muito mais, porque é verdade que não está na sua melhor versão ainda, apesar de ter melhorado muito nos últimos jogos. E a gente vê um Real Madrid ainda mais fluido, mais competitivo e, portanto, com mais possibilidade de ganhar títulos em 2025. O Real Madrid fecha o ano de 2024, um dos melhores da história do clube. 5 títulos conquistados e entra em 2025 com o objetivo, como disse o Ancelotti outro dia, brigar por todos os títulos e ganhar a Champions de novo, que é sempre o objetivo do Real Madrid quando uma temporada começa. Eu volto ainda nesse ano com mais um vídeo aqui para vocês, mas a verdade é que eu estou saindo de férias, estou indo para o Brasil, então vocês não vão ver esse canal muito ativo nos próximos dias, porque teremos o descanso por aí e eu já de antemão aproveito para desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que vocês sejam muito felizes com seus seres queridos e que, enfim, só coisas boas aconteçam para vocês aí. Obrigado por estarem aqui sempre, um beijo no coração de vocês, um abraço, um carinho, tudo de melhor. Volto ainda esse ano, mais um vídeo por aqui e depois eu volto em 2025 com as energias recarregadas com a nossa maravilhosa energia do Brasil, que espero voltar comigo também. Beijo para vocês, gente.